Melhorar. Tenho certeza. Vamos lá, vamos tentar. Não, vou tentar não. Tá aparecendo já. Oi? Tá aparecendo no Instagram. Tá com 5G, ué. Tá Então, tá doido. aparecendo. Já tá. Olá, boa noite também agora para quem está chegando aqui pelo Facebook e o Instagram. Muito bem-vindos a mais uma live de psicoeducação. Hoje nós estamos encerrando o mês de julho com a ideia de estar apresentando as lives sobre a interpretação dos aspectos psicológicos das séries e realities da Netflix. Então, peraí, tá aparecendo uns quadrinhos aqui que eu não tinha visto. Ah, o comentário aqui mudou. Bem-vindo quem tá chegando aqui tanto no Facebook. Errado. Oi? Não, estão falando que precisa mudar alguma coisa aqui, a taxa de coisa. Já já vai aparecer de Pra novo. mim já apareceu, já tô compartilhando. Oi? Pra mim tá ok, já tô compartilhando. Não, ok. Ok. Bem-vindos para quem está chegando, né? Estou adequando aqui que mais uma vez o Facebook inovou e eu estou aprendendo a lidar com essa inovação. Tive a Ah, impressão que o som tá baixo. Belice, boa noite. Ah, Eita, nós agora. Olha só, João Paulo, tudo bem, João Paulo? Grande Dove. É, já fui. Quer dizer, continuo sendo, mas agora só psicólogo. Aqui, ó. A taxa de quadros atual é muito baixa. Defina para 15 a 60 kps. Ignorar? Não, como é que eu faço para melhorar isso? Coloca ok. Tem, só Ah, tem então coloca, ignorar. ignora então. Tudo bem, João Paulo? Foi legal mesmo trabalhar junto com vocês. Legal e de novo. Ação necessária, não sei. Pera aí, deixa eu tentar ver. E hoje, o que você está fazendo, João Paulo? Você não está mais aqui em São Paulo, tá? Meu colega de aeroporto, só 5 anos trabalhando juntos lá em Congonhas. Tempo bom, hein, João Paulo? Obrigado, um abraço para você também, sucesso para você. Tudo certo? Tudo certo. Bom, ainda não deu 5 minutos. Não, mas aqui. Um aviso. Tá falando ainda, ação necessária. Eu não sei o que fazer com essa ação necessária. Boa noite, Selma. Boa noite, Lucas, Alice, Armando. Muito bem-vindos. A nossa última live do mês de junho, do mês de junho. É, Cadê? Aqui. Boa noite, Davina. De novo. Ficar com esse ignorar aqui. Bom, Eu não vou olhar aqui pra não aparecer. oi? Eu não vou olhar aqui pra não aparecer. Tá. Aqui, achei. Boa noite, Davina. Já falei. Família da Selma. Selma, eu tô falando com o João Paulo, que tá lá em Floripa. Matando saudade dos tempos de Dove. Bom, tá quase começando. Tenho uma novidade, uma surpresa, que nesse mês de julho nós entraremos em férias aqui das lives. E aí nós voltaremos em agosto. Então curtam, dê sugestões, quem quiser mandar comentários pode mandar. Hoje nós estamos aqui falando sobre a quinta live das séries e realities do Netflix. Então é legal a gente poder trocar uma
contar para vocês, né, trocar uma ideia a respeito de como esses filmes podem nos ajudar no nosso dia a dia. É muito interessante de tratar dessa metáfora, vamos dizer assim, né? São histórias, são fantasias que a gente absorve do, do mundo cinematográfico para poder usufruir nesse nosso momento de autoconhecimento, de autocrescimento. Isso é muito legal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marilza. Muito bem-vindos aqui. Lembrando que quem participou com a gente, respondendo as perguntas que a gente vem fazendo, vai receber um certificado, né? Precisaria estar respondendo todos os questionários que nós mandamos a respeito das lives. Boa noite, Nazaré, tudo bem? Então, vamos dar início hoje falando da série The Crown. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Quem não assistiu, aproveita, porque a série é muito legal, né? Eu gosto bastante de filmes, eu posso indicar para vocês que, apesar de contar a história, né, uma ficção da história da Rainha Elizabeth II na Inglaterra, desde os anos 40 até agora, demonstra muitos aspectos emocionais da convivência em grupo, sob pressão, em obedecer regras e procedimentos, e é isso que eu gostaria de abordar com vocês hoje, né? Porque inicialmente eu falei, eu vou assistir uma série falando da rainha e da vida da realeza, que coisa mais sem graça. Para minha surpresa, a série ganhou um conteúdo, né, um significado muito mais forte a partir do momento que eu pude observar os comportamentos, como que a mulher, né, a Elizabeth, é, primeiro, preparada para assumir um cargo de tanta responsabilidade, né, que é como é que fala? O trono de um país. E tão importante na época de 40, né? Ainda é importante, mas naquela época era muito mais. E aí demonstra, né, como nós nos preparamos para a nossa vida adulta. Então, assim, no filme demonstra uma princesa sendo criada e educada para comandar um país. Ou seja, para fazer um papel de comandar um país, mas ela não comandaria o país. Eu acho que aí surge o primeiro conflito, porque a realeza tem uma série de protocolos que tem que fazer. E aí eu pergunto para vocês, nós não temos muitos protocolos durante a nossa vida? Como trabalhar, como fazer, como obedecer chefe, como cuidar da família, como a gente precisa estar nos relacionando com as pessoas, como devemos nos comportar socialmente. Esses não são protocolos também que, em outra esfera, é aquilo que está mostrando na série. Como que eu posso lidar com isso? Algumas pessoas lidam bem, outras pessoas lidam mal, ficam irritadiças, ficam de saco cheio, vamos falar a verdade, por não poder se expressar de uma maneira legal, tão autêntica. Então é essa postura que a gente está falando, que essa série traz, né? E que tanto nos revela, né? Tanto me surpreendeu, porque nós estamos o tempo inteiro buscando atender expectativas. E são essas expectativas que muitas vezes nos inibem, nos impedem de fazer coisas que são saudáveis para a gente, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta,
porque os valores sociais acabam ganhando um significado muito mais forte do que aquele que nós acreditamos que no nosso dia a dia podem ser fortes, né? Podem ser significativos. Sempre lembrando que quanto mais eu for autêntico e original comigo mesmo, quanto mais equilíbrio e consciência de quem eu sou, melhor eu serei enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto tudo isso junto. Porque se eu sou uma boa pessoa, eu posso ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom sobrinho, e por aí a gente vai agregando coisas, agregando valores. E isso faz com que a gente consiga ficar mais integrado conosco mesmo. Isso nos garante entender que, olha, nem sempre nós podemos fazer aquilo que nós queremos, mas nós podemos aprender a expressar aquilo que nós queremos. E na série The Crown, a Rainha Elizabeth, ela é criada sobre uma bolha, né? Ela é criada dentro de uma bolha porque ela será a futura rainha e ela tem que saber se portar, saber falar, saber fazer e saber se calar. Olha que coisa interessante. Saber se calar. Uma coisa tão simples, mas tão difícil, né? Como que eu vou me calar em muitas circunstâncias, né? Como que eu posso lidar com o meu silêncio? Porque às vezes o silêncio é mais sábio do que uma enorme reivindicação. É isso que a gente precisa considerar como um fator importante. Nós temos que aprender a nos relacionarmos socialmente, porque a gente não vive sozinho, primeiro. Então, assim, se eu sei o que eu sou, quais são as minhas fraquezas, eu também sei quais são as minhas forças, as minhas habilidades. E aí eu começo a tomar posse de quem eu sou. Eu ia falar quem é o Ricardo. Não, vocês não são o Ricardo, só eu aqui, né? Então, assim, é importante separar as coisas. Eu não tenho dupla personalidade ainda. Mas o objetivo é, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu estou fazendo e por que estou fazendo, e gosto do que faço, isso tudo ganha um significado maior. Porque eu tenho consciência e pratico aquilo que considero verdadeiro e autêntico dentro das minhas perspectivas, da minha realidade, da minha forma de ver o mundo. E essa é a realidade que a série The Crown mostra. Como que alguém é moldado a ser alguém? Nós somos moldados o tempo inteiro, concorda? Eu não posso gritar, eu não posso falar, eu não posso rir alto, eu não posso ser expansivo, eu tenho que ser mais comedido, ou eu tenho que lutar pelos meus direitos do mesmo jeito que a rainha naquela época. Tudo bem que é uma proporção completamente diferente, mas o que eu quero dizer é: Betinha foi ensinada a como deve agir e como deve reagir, né? E nós somos iguais. Nós também passamos a vida inteira aprendendo a agir e a reagir. E muitas vezes nós esquecemos de olhar quem somos e aquilo que nós acreditamos. É aí que começa a morar o perigo. Nós podemos ver através de outras personagens, né, outros personagens da série, como por exemplo o esposo da rainha, o príncipe Philip, né, o quanto ele teve que abdicar em prol de um contexto
à medida em que ele aceitou. Então, ele aceitou ser o companheiro da rainha, que não era príncipe. Ele aceitou ser subordinado à rainha e ao todo o clero da rainha, a família da rainha. Quer dizer, quantas vezes a gente precisa entender quais são as regras, mesmo quando nos revolta, nos reprime, nos impede de fazer aquilo que a gente gosta, em virtude de um bom acordo, de um bom aceite. Ele aceitou. Desde o início, ele sabia que ele estava ali para isso. Mas, apesar disso, houve sempre uma negociação para que algumas coisas fossem mudadas na Constituição, nos protocolos reais e não sei o quê, mas ele sempre oferecia algo novo, baseado na evolução do tempo, que é o que a gente vive hoje. Então, quem diria que nós estaríamos há 1 ano e meio fechados em casa, com a preocupação de não sermos contaminados, nem contaminar, nem causar nenhum prejuízo a nenhuma outra pessoa. Isso tudo tem que ser considerado e respeitado. Isso é uma novidade. Nós temos que viver. Viver com responsabilidade. Agora não é mais só viver. Porque até 2 anos atrás a gente vivia da melhor maneira que a gente acreditava. Se eu era mais arrojado, eu era mais arrojado. Se eu era mais contido, eu era mais contido. E agora? Existe um complemento nesse viver. Eu preciso viver com responsabilidade. Não simplesmente me jogar no mundo e ver o que dá. Pode ser que não dê nada. Mas, ao mesmo tempo, eu posso começar a entender e estudar, né, os riscos que eu estou correndo, que eu estou proporcionando a outras pessoas. E é isso, que numa série, contando a história de uma rainha engessada pelo contexto social que ela vive, pelo papel que ela representa, ela demonstra nesse filme, através dos filhos, através do marido, através da irmã, né, que tem que se contentar, que nunca vai ter visibilidade, porque a visibilidade é só a da rainha, ou é só do rei e da herdeira, do herdeiro deles. E é assim que tudo começa a ser visto de uma forma extremamente crítica, né? Porque assim, acima de tudo os protocolos e de uma maneira muito sutil, são colocadas algumas mudanças. No casamento da rainha, ela pela primeira vez filmou uma cerimônia de matrimônio real, até porque a tecnologia não permitia isso em outras épocas, mas quem assistiu a série lembra dos transtornos que causaram, né, todo esse processo, né, de filmar, de expor, e entra a questão religiosa, como que a gente vai filmar uma devota de Deus, uma representante da igreja, de uma forma tão pública, enfim, um monte de questionamentos, né, que hoje nós podemos fazer, né, e que ali começa a ser mostrado qual é esse questionamento. Mais adiante, o distanciamento de uma família religiosa da relação mãe e filhos. Porque quão mãe a rainha Elizabeth do filme, da série, estava presente com os filhos? Muito pouco. A verdade, a gente não sabe o quanto essa história é real ou fictícia, né? Existe uma definição que toda essa descrição da vida da rainha nessa série é uma fantasia, é uma ficção. Então,
não estamos aqui para julgar se é ficção, se é realidade, mas nós estamos falando assim, tudo que está sendo dito, família tem que estar unida. Essa família não estava unida. O marido tem que se submeter às regras da rainha. Gente, nós estamos falando de um mundo machista que vem crescendo, vem crescendo durante milênios, né? E agora está começando a ser trabalhada uma questão de menos desigualdade. Não vou nem falar de igualdade, porque tem muito ainda a ser feito. E nessa série mostra uma sociedade matriarcal que o homem tem que entender, aceitar e acatar, né, todas essas regras. Olha como isso é moderno. Nós estamos falando isso lá de 1940, né, que se prevalece ainda até hoje, né, numa tradição histórica de sei lá, de formação, de cultura, né? Nós estamos falando de uma quebra, de machismo, lá atrás, de uma aceitação. Será que tudo que ele fez foi para fazer imperar o machismo? Ou ele simplesmente proporcionou uma reflexão num sistema antiquado em 1940? Né? Olha como as coisas são. Um outro momento que eu acho assim, muito fantástico, né? Assim, muito legal, é o questionamento da ciência. Como que uma sociedade extremamente religiosa aceita não questionar sobre o efeito da ciência, o homem pisando na Lua, a guerra, né, entre a conquista do espaço. E aí a gente começa a observar os questionamentos. O que tem valor? Né? Existe uma cena que eu acho muito significativa do príncipe Filipe, que ele é convocado pelo clero, né, ali da Inglaterra, para questionar, para filosofar sobre qual era o sentido da vida. Era não pecar? Era a vida após a morte? E ele, numa atitude arrogante a extremo, fala: gente, vocês estão perdendo tempo nisso aqui. Vocês estão preocupados a vida após a morte, mas vocês não sabem viver nem o atual. Vocês não conseguem valorizar o homem chegando à Lua, filmando, conversando, né? Da Lua para cá. Nós estamos falando de 1969. Isso são o quê? 50 anos atrás. E ele questionando a respeito disso. Aí, nesse entusiasmo pela ciência, né? Pela corrida espacial, ele proporciona uma conversa com os heróis, né? Com os astronautas. E qual é o assunto dessa conversa? Como é ser rei? Como é viver num sistema monárquico? Ele fala: não, eu estou aqui para falar de ciência, não estou aqui para falar da minha vida. E aí ele começa a perceber que questionar a vida é saber o que é importante para a gente, o que tem de valor para cada um de nós, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós acreditamos. Ah, o certo é certo, mas espera, é certo como, quando, para quem? O errado é errado para quem, quando e como? E aí começa uma discussão. E ele é obrigado nessa cena a voltar lá e pedir desculpa para todo o clero que ele conversou e que ele ofendeu, né? Que ele fala assim: gente, eu estava aqui questionando arrogantemente e eu estou vendo que antes de quem eu sou, para que eu sou quem sou. Essa colocação eu acho que é muito legal. Uma outra coisa, uma outra relação que eu acho que nos ensina muito nesta série
é o questionamento. Então, vamos voltar para a rainha, né? A rainha Elizabeth, ela foi criada e educada nos mais extremos conceitos para liderar uma nação. Uma nação cheia de países atrelados, uma política mundial bastante efetiva, e as pessoas, né, o governo lidava com ela como uma pessoa meramente decorativa. E ela se coloca de uma forma assim: as pessoas me tratam como uma burra, apesar de eu ser a rainha. Não é esse o papel que eu quero. Eu não quero simplesmente estar desenvolvendo um papel. Eu quero ter alguma consciência das coisas. E aí ela questiona a mãe. Mais uma vez, estamos falando de questionamento. Por que eu não fiz uma escola? Eu não tive uma escola, não frequentei uma escola como qualquer criança. Não pode nem falar como qualquer menina, porque até isso, se bobear, não era acessível. A escola era para os meninos, até um tempo recente, né? E aí, assim, ela teve educação. E aí teve um conflito, que é uma das frases que eu mais aprecio nessa série, aonde nessa revolta de que os senadores, não, os parlamentares, né? O primeiro-ministro vem convencê-la de situações políticas e ela não tem o conhecimento necessário. Então ela fica revoltada, quer saber, quer aprender como ela se posiciona. Pelo menos ela não decidirá, mas ela vai se posicionar. Gente, nós estamos falando de coisa atual. Se nós não sabemos quem somos, como que eu vou defender uma opinião? Como que eu vou ser alguém numa empresa, na minha casa, na minha família, se eu não me expresso? Se eu não dou o meu ponto de vista? Pode ser que não seja acatado, não é uma ordem, mas se eu tivesse nascido para ser um vaso de planta, eu estaria numa floricultura. Eu não estaria como uma pessoa junto numa sociedade familiar, numa sociedade organizacional, numa sociedade onde eu trabalho, onde de alguma maneira eu tenho uma importância, que muitas vezes não é o meu cargo ou a minha condição que define a minha importância, e sim a minha maneira de olhar o mundo, a minha maneira de entender como nós podemos interagir de maneira a contribuir para aquelas pessoas que estão convivendo conosco naquele momento. Esse é o ponto. E aí ela menciona a frase, né, nos questionamentos, por que ela nunca aprendeu matemática de uma forma mais profunda para defender uma questão. Aí o primeiro-ministro que deu a educação política para ela define aquela famosa frase que em uma Constituição existe o eficiente e a dignificante, onde o eficiente é o sistema de governo que tem que funcionar em prol do povo, e a dignificante é a monarca, naquela situação, que deve entender e dar relevância, importância à eficiência do que está sendo feito em prol de todos, as quais ele defende. Então eu pergunto para vocês, quem de vocês tem a dignificância para poder falar de boca cheia que, olha,
eu tornei essa ação digna de respeito, de consideração, de respeito, eu já falei, mas assim, eu tornei essa ação digna, porque eu fiz com amor. Então, eu me sinto no direito de dizer que eu sou um dignificante dos valores emocionais, da importância da psicologia, da inteligência emocional no nosso dia a dia. Através dela, através da inteligência emocional, eu sou capaz de entender e compreender as minhas emoções, os meus sentimentos, pensamentos e transformá-los em atitudes que melhorem a minha vida. Então, nesse momento, eu me sinto um dignificante da minha vida, porque eu estou transformando-a numa coisa melhor. Em vários aspectos. Não quer dizer que seja só coisas boas. Muitos tropeços surgirão, mas é através dos tropeços que a gente recupera o equilíbrio, que a gente sabe o que vai, como se equilibrar. E é isso que eu entendo como valor maior que esta série nos demonstra. Que nós podemos, independente da nossa postura de filho, de marido, de rainha, de mãe de rainha, de segunda filha de um monarca, primeiro filho de um monarca, nós podemos ser dignos daquilo que nós fazemos. Independente de como as situações são trabalhadas, demonstra como nós podemos nos dignificar através da execução de algo que acreditamos ser eficiente. É isso que me chamou a atenção durante essa série, além de uma história romântica, né, que traz um conteúdo histórico, né, que permite que a gente fique mais integrado, mais conectado com o mundo que a gente vive, né? Não é por nada, mas a Inglaterra é um país significativamente forte e causa um resultado muito expressivo no mundo, né? E assim, não vamos entrar nessa questão política, mas voltando, né, em todo o processo que a série nos oferece, a reflexão que a série nos proporciona, em virtude das coisas mais simples que a gente pode entender para o nosso dia a dia. Então, apesar de tudo que a gente faz, nós somos seres emotivos, nós somos seres emocionais, nós somos seres sentimentais. E é isso que nós precisamos entender, compreender e transformar a nosso favor. Então, durante um dia, eu vou ter raiva, eu vou ter alegria, eu vou ficar tenso e vou ficar calmo. Em muitos momentos, não só 4 vezes, não é um ciclo. Mas como que eu posso tirar proveito disso e entender? Isso pode me permitir fazer, pode me permitir realizar coisas, corrigir coisas minhas que podem resvalar em outras pessoas. Isso nos faz equilibrar toda a nossa inteligência emocional. Porque quando eu me proponho a ficar sem perder a paciência, eu estou deixando de ser autêntico. Eu estou deixando de ser eu. Né? Isso faz completa diferença na nossa vida. Que é o que eu estava falando agora há pouco. Porque se nós não podemos nos expressar, nós estamos
sendo um mero objeto de decoração. Para não falar que a gente não é um ser inanimado, pode ser uma planta, pode ser, né, um peixinho no aquário, mas a gente é mais do que isso. Então, esse é o verdadeiro motivo que eu trouxe para vocês aqui hoje uma série teoricamente tão clássica para falar, gente, nós podemos ser dignificantes de quem nós somos. Basta nós acreditarmos e fazermos aquilo que gostamos. Isso é que dá a noção para a gente de um mundo melhor, de um mundo mais leve. Não pelas minhas brigas, mas pelas minhas conquistas. Isso é o diferencial que nós temos a oferecer. Isso vai fazer total diferença. Eu estou vendo que tem bastante gente nova. Eu não sei quantos aqui já me acompanhavam antes, mas eu quero dar boa noite a Zita, a Érica, deixa eu ver quem mais eu estou falando. A Érica está colocando bastante participação. A Priscila, já falei do Paulo e da Marilza, da família da Selma, da Davina. Tem mais alguém aqui? Cadê? Acho que eu não esqueci ninguém. Vamos ver. Dodi Arruda, ao Rafael, a Gabi. Quem mais? Estou mexendo aqui. A Fabi Soares, a Débora, bem-vinda, Débora. Eu sei que você está vindo pela primeira vez. Enfim, eu acho que eu disse todos aqui. Então, ó, deixa eu voltar aqui nos comentários da Érica. Sim, a Vânia também está aqui assistindo. A Érica está falando que gosta muito das minhas palavras. Ela precisa de um psicólogo nessa quarentena que não termina. Érica, é só mandar uma mensagem no nosso aqui no nosso site ricardodiaspsicólogo.com.br, que a gente vai estar entrando em contato com você, tá bom? Ela está falando que ela está muito emotiva, muito sentimental e também tem raiva. Gente, isso é normal, né? Nós somos humanos, então assim, vamos ficar emocionados, vamos ficar bravos, vamos ficar cansados, vamos ficar ansiosos. Isso é normal. Ela está falando que é verdade. Também acha que deixa de ser ela. Mas muitos a criticam. Criticam muito por eu sempre estar opinando, falando. É complicado. Já aconteceu de algum lugar eu ficar quieta por isso, e aí eu percebo que não sou eu. Isso é muito ruim. Vocês sabem que num atendimento que eu fiz há um tempo atrás, era um atendimento de casal e uma das dinâmicas que foi proposta era que as duas pessoas não se questionassem, aceitassem o ponto de vista do outro e evitassem a briga. Foi muito interessante porque uma das pessoas falou assim: eu respeitei o espaço, mas eu me desrespeitei de uma maneira muito forte. Que assim, se não tivesse data para terminar o exercício que foi proposto, eu acho que eu teria explodido. Então, isso demonstra, Érica e todos vocês que estão acompanhando aqui, a questão que se nós não nos colocarmos como nós somos e acreditamos, a coisa ferve. Nós perdemos a identidade, perdemos a razão e perdemos até a consciência, vamos falar sério, né? Porque assim, se eu estou fazendo algo que eu não gosto, não adianta forçar, nunca isso vai mudar.
Eu defendo muito a ideia de que quem é o profissional melhor sucedido? É o profissional que faz aquilo que ama. Aquele profissional que se diverte no sentido de fazer o que gosta, independente do que seja. Se é médico, se é dentista, se é psicólogo, se é advogado, se é torneiro mecânico, se é professor, se faz o que gosta, isso tem valor. Isso torna a pessoa dignificante, porque ela faz o que ama. Então, guardem essa palavra com carinho. Dignificante. Eu sou dignificante naquilo que eu falo e acredito. Essa é a palavra da rainha. Nós podemos ser rainhas e reis naquilo que a gente dignifica enquanto pessoa. Então, é importante nós valorizarmos isso, como que eu transmito essa dignificância, que é o legado que a gente tem para oferecer para as pessoas que nós temos próximos, que nós amamos e que nós respeitamos e queremos compartilhar a nossa dignificância de uma maneira em que eu não preciso acreditar e aceitar tudo que os outros têm a me oferecer, mas eu posso e devo respeitar a opinião do outro. Na sua mais diversidade, na sua maior diversidade, enquanto pessoa, enquanto profissional, tem gente que não acredita em psicólogo, tem gente que não acredita em advogado, tem gente que só acredita em medicina homeopática, tem gente que só acredita em medicina alopática, tem gente que acredita em astrologia, tem gente que não acredita. Ou seja, tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Então, se você não acredita no que eu falo, legal, ouve. Se eu disser alguma coisa muito absurda, me dá um toque, ó. Eu não concordo, eu não acho isso legal. Vou te respeitar. Não quer dizer que eu vá concordar. Esse é o principal objetivo. Essa é a principal forma que nós podemos viver melhor, respeitando o outro por aquilo que ele é, por aquilo que ele acredita, independente das minhas crenças pessoais. Isso dá trabalho, gente. Isso dá trabalho. Você não querer impor a sua vontade é difícil, mas é possível. Então, o que acontece fora nos afeta, sim, mas nós podemos entender que eu posso viver sem aquilo até a página 2, 3, 20, 1000, depende da minha maneira de ver o mundo. Depende da minha maneira de me relacionar com as outras pessoas e com a realidade. Então, se eu não faço parte da sua convicção, eu sou errado? Acho que não. Se você não faz parte da minha convicção, você é errado? Também não. Até porque, né? Existe uma realidade absoluta? Uma verdade absoluta? Não. Existe a minha verdade, a sua verdade. Quando nós conversamos, nós estamos compartilhando verdades que nos aproximam e podem nos afastar. Mas nós estamos compartilhando e ampliando verdades. Isso é o objetivo principal que essa série mostra em muitos detalhes, através de uma história romântica, fictícia, real até certo ponto, mas que demonstra a história, parte da história da humanidade atual, vamos combinar, né? Porque nós estamos falando de 70 anos para cá. Então, isso é importante. É por isso que eu fiz tanta questão de estar falando com vocês de como que as séries e os realities nos ajudam a entender e a compreender como podemos viver melhor. Certo? Alguma dúvida, algum comentário, por favor, quem quiser colocar aqui.
Érica, obrigado pela sua participação. Acho que está sendo muito legal. É, assim como todas as pessoas que estão participando e falando e vêm me acompanhando durante todo esse ano e meio. Enquanto vocês vão dando a opinião de vocês, quero lembrar e falar para quem não estava aqui desde o início que nesse mês de julho nós vamos fazer um intervalo, né? Vai ser uma pequena férias de lives. Mas quem quiser mandar perguntas, sugestões, depoimentos, por favor, fiquem à vontade, entre no nosso site ricardodiaspsicólogo.com.br, né? Entrem lá, conheçam o site, mandem mensagens, conversem com a gente e vamos continuar falando e participando, interagindo dessa questão da psicoeducação. O quanto que a inteligência emocional nos permite amadurecer, crescer e ter uma vida de mais qualidade. Então, estaremos de férias das lives, mas estaremos presentes aqui no site, estaremos presentes no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? Essa live de hoje estará no YouTube a partir de sexta-feira, né? Se a gente conseguir amanhã já sobe, mas sexta-feira é certeza, tá bom? Pessoal, muito obrigado por mais uma participação de vocês, muito obrigado por me acompanharem nesse processo e a gente está buscando formas diferentes de conversar. Mais uma vez eu me sinto muito feliz porque nesse mês de junho teve bastante coisa diferente, teve o desafio que se completa hoje, né, o desafio de psicoeducação. Quem participou, acompanhou, pôde fazer um exercício de autoconhecimento que eu acho que é muito legal. Eu posso afirmar para vocês que quem tem mandado as participações tem mostrado, feito comentários muito legais, porque nós estamos falando de autoconhecimento. Nós estamos colocando aqui, nesse momento, situações do nosso dia a dia, mas não está ficando exposto, está sendo preservado. Isso está sendo legal. E nós estamos, acima de tudo, interagindo. Isso faz com que nós possamos entender melhor quem somos e para que nós vivemos. Dodia, muito obrigado pelo reconhecimento, né? Obrigado a todos vocês que estão nos vendo. E em agosto estaremos de volta, de uma forma nova, de uma forma renovada e cada vez mais interativa. Por isso, quem quiser, por favor, manda recado, manda a sua opinião, seus comentários, que a gente vai estar aqui para compartilhar isso. Como que nós podemos viver melhor nesse dia? Então aqui, ó, a Érica tá colocando que acha que deve ser segunda ou não lembro se na terceira vez que vê a minha live. Está muito complicado viver com a humanidade. Tá dando risada, né, kkk? Na internet, num grupo do meu bairro, só fui fazer uma pergunta se no USB da UBS do meu bairro estavam aplicando uma determinada vacina. Precisava ver o ataque que o grupo inteiro fez. As pessoas estão muito fechadas, né, Érica? E aí, assim, realmente estão intolerantes em muitos momentos. É isso que esse espaço aqui da live de psicoeducação tende a oferecer. Essa troca de experiência, que a partir de agosto, a minha intenção é que ela se torne mais interativa. E para que ela se torne mais interativa,
é isso. Eu preciso e quero a participação de vocês. Porque falar só, né, é falar. Mas conversar, muitos sonhos se tornam realidades. Muitas dúvidas, muitas angústias são comuns a muitas pessoas. Então, eu lembro do tempo que as minhas filhas estudavam lá no Jardim da Infância, hoje estão com 23, 22 anos, e a professora falava: um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha junto é uma realidade. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou querendo proporcionar para nós uma realidade melhor, mais leve, mais produtiva e mais interativa, que nós somos seres interativos. E eu acho que faz todo sentido conviver dessa forma. Então, muito obrigado Priscila, a Eric e a todos vocês que estão participando e me acompanhando. Né? Fico... dos desafios, eu já estou com o certificado pronto. Quem participou dos desafios, a Vânia está colocando aqui que a gente vai estar mandando o certificado para vocês até sexta. Já estou com ele pronto. Já está pronto. Então, assim, quem mandou, manda a participação que a gente vai estar entrando em contato, vai estar mandando o certificado. Muito obrigado, Rogério e Cris, que acabaram de entrar também. Assistam essas e outras tantas lives que a gente tem no canal do YouTube, Rivan Desenvolvimento. Entra lá, se inscreve, dá um likezinho e aciona o sininho para que vocês possam me dar moral com meu sobrinho de quase 8 anos, para poder me ajudar nesse processo, né, que eu aprendi com ele, e também para prestigiar o nosso canal no YouTube, o nosso site, ricardodiaspsicólogo.com.br, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boas férias, né? Falar boa semana, boas férias. Em agosto a gente se vê, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e em agosto estaremos aqui de volta. Acompanhe as minhas redes no Instagram e no Facebook, que nós vamos estar mantendo-os informados, tá bom? Tchau, bom mês de julho, bom friozinho para vocês e até o mês de agosto. Tchau, pessoal!